a chegar ainda mais em tua presença. Oh, aleluia, Espírito Santo. Conduz essa pessoa, Espírito Santo. Leva-nos à presença do Pai, Espírito Santo. Orienta labacine de canto de balabacine, balabacune de canto de balabacine de ori balabacine, badalabacune de badalabacine de canto de balabalabacune de aleluia, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, nós queremos beber a água dessas fontes, as fontes da salvação. Queremos que o Senhor possa, Pai, nos dar a água de beber, que vai jorrar em nós para toda a vida. Foi assim que o Senhor falou para aquela mulher samaritana. E quando ela entendeu quem pedia água a ela, logo ela se converteu. Logo ela correu à sua cidade e pregou para todo mundo. Jesus, que essa pessoa saia daqui na certeza de que vale a pena pregar o Evangelho para todo mundo, de estar na tua presença e buscar a tua face. Tu és o nosso Senhor, oh aleluia. Tu és o nosso Senhor, oh alabaxê. Ele canto de balabate, ele canto de balabate, ele anda na barreira, ele canto de barreira, ele canto de andar na labate. Aleluia, 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 aleluia. Não podemos viver distante de ti. Cante mais uma vez. Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Não vale a pena existir distante da tua presença. Escuta o meu clamor. Aleluia. Mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Precisamos de ti. E aquele que crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Você veio preparado para adorar a Deus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é o seguinte, irmãos, eu vou trazer a mensagem, pretendo que essa mensagem seja bem objetiva. Nós hoje começamos os domingos da fonte, e você vai entender hoje que você precisa ter essa comunhão com Deus cada vez mais forte. Não pode perder esses momentos de adoração. São momentos importantes. Então hoje eu quero separar um tempo para você poder adorar e não se canse de adorar. Amém, Jesus? Não se canse de adorar. Abra lá em Isaías capítulo 12. Ué, o som está indo e voltando. Isaías capítulo 12. Bom, agora o som deu uma travada, deu uma baixada aqui. Estava bom, depois ficou ruim, depois ficou bom de novo. Aquele som de montanha russa, não, de roda gigante, né? Que hora está em cima, hora está embaixo. Mas tudo bem. Quando ele fica ruim, eu boto mais perto. Quando fica ruim, eu boto mais longe. A gente vai dançando junto com ele, né? Não vamos nos aborrecer, que hoje é dia de adoração. Hoje não é dia de aborrecimento. Diga amém, Jesus. Até sem microfone. Tudo bem com a senhora? Prazer ver a senhora aqui. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Coisa boa, rever amigos, amém? Vamos lá então, Isaías capítulo 12, diz assim, ó: e dirás naquele, Isaías capítulo 12, e dirás naquele dia. Esse dia, eu já quero que você entenda, que esse dia aqui, não é o dia não são os dias do Isaías, tá? Esse dia é profético. E dirás naquele dia. Esse texto, Isaías quase que todo ele fala do Messias, fala da volta, da vinda de Cristo, fala até do final dos tempos, de como vai ser a morte dele na cruz. Isaías é muito, quase que literal em relação à vinda de Jesus, a crucificação, a morte e a ressurreição, e de tanto que ele fala do nosso Salvador. Então aquele dia é o dia da redenção, é o dia quando o nosso Deus vai resgatar a gente, pagou um grande preço, é aquele dia. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Quem é o nosso consolador? Quem é o nosso consolador? Então leia comigo João 14,16. Leia aí, João 14,16. Amém? Podemos ler? Já foi lá já? Vou voltar em Isaías rápido, tá? É só uma passada ali para botar uma gasolina. Foi lá? Podemos ler? Tá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fiquem convosco para... Então Jesus vai voltar, e Ele diz que chegando lá vai falar com o Pai, e o Pai vai enviar o quê? Outro Consolador. Outro. Então o nosso Consolador é Jesus Cristo, e hoje o Espírito Santo representa Jesus Cristo aqui na terra, foi enviado, e Ele nos consola exatamente igual ao Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu sou aquele que dá consolo para vocês nas horas difíceis, nas batalhas, nas adversidades, que faz você ter paz. Vocês não vão ficar sem essa capacidade de ser consolado. Eu vou embora, mas fique em paz, porque eu vou rogar meu Pai, e Ele vai enviar o outro Consolador. O outro é o Espírito Santo. Então tem eu, tem meu Pai, tem um Espírito que age junto com a gente, como se fosse o mesmo. Você sabe que Pai, Filho e Espírito Santo, mesma pessoa. Então ele e eu, a gente é igual. Eu vou enviá-lo para cá, e ele vai ser o outro Consolador. Ele vai ter as minhas prerrogativas. Ele vai ser capaz de entrar na sua alma, no seu espírito, e convencer você do pecado, convencer você da justiça e do juízo, porque naquele dia eu vou tirar a ira, e naquele dia eu vou consolar vocês e vou levar vocês para o céu comigo. Amém, Jesus? O Espírito Santo, irmãos, ele é tudo para a gente, sabia? Porque se Jesus fosse e não enviasse o outro Consolador, a gente estaria aqui desesperado. Você está dando para entender isso? Então assim, quando você estiver aborrecido, triste, chateado, quando você estiver agitado, lembre-se que você pode buscar o Espírito Santo. Lembre-se que você pode falar com Ele, porque falando com Ele você está falando com Jesus. Falando com Ele você está falando com o próprio Criador. Ele hoje é o tal outro Consolador que Jesus falou, que veio. Embora seja outro, Ele e Jesus é a mesma pessoa. Eles são um só. Então Ele tem nele toda a prerrogativa que Jesus tem, para que você possa ter uma vida abençoada e vencer das tentações, os pecados. Irmãos, eu não me dou desculpa quando eu erro. Se eu errei, eu fico muito aborrecido comigo mesmo. Eu falo com Deus, peço perdão, peço para Ele não me deixar errar mais, mas eu não encontro culpados. Mesmo que tenha, eu não vou buscar culpados. Mesmo que tenha, eu não vou buscar. Eu não vou arrumar desculpa para mim. Por quê? Porque eu tenho outro Consolador comigo. Então se eu errei é porque eu não estou em plena comunhão com esse outro Consolador. Porque se eu tivesse, esse outro Consolador me convence do pecado,
da justiça e do juízo. A Bíblia Sagrada fala. Amém, pessoal? Então eu não tenho motivos para errar. Mesmo que alguém me dê motivo para errar, eu não tenho motivo para errar. Eu perco a razão quando eu erro. Então eu não me dou desculpa. Quando eu vacilo, todas as vezes que eu vacilei, eu fui para Deus: Senhor, me irei, Senhor, me aborreci, Senhor, me chateei, falei que não devia, meu Deus, me perdoe. Eu não fico, meu Deus, mas ele me irritou demais, meu Deus, mas ela fez isso comigo, meu Deus, mas olha o que eu estou passando, é por causa... Não tem desculpa, irmão. Não tem desculpa. Para de culpar outros. Amém, Jesus? Para. Você tem um outro Consolador com você. Vamos voltar em Isaías. Volta lá, Isaías 12. Amém, Jesus? Fiquei praticamente sem retorno, eu acho, né? Ou só estou com retorno e não está saindo nas caixas direitinho o som? Tá? Som. Que estranho, né? Estava tão... Mas os dois estão funcionando. Esse aqui está até apitando já. Acho que é aquele ali então. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Não, hoje é dia de buscar Deus, irmão. Em nome de Jesus. Não é dia de ficar... O diabo não pode tirar nossa paz. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Nós temos o Consolador então, tá? Agora presta atenção, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha... Isso aqui me chamou a atenção. Você leu isso aqui comigo na semana passada. Esse final do versículo, o Senhor Jeová é a minha força, é o meu cântico, se tornou a minha salvação. Vocês leram isso comigo na semana passada. Não, pastor, o senhor não leu Isaías? Não li Isaías, eu li Êxodo 15, versículo 2. O cântico, coloca na tela para mim, Êxodo 15, versículo 2. O Moisés, a gente falou semana passada sobre o cântico de Moisés, quando eles passam o Mar Vermelho e vence a batalha sem meter a mão em espada, através da morte do faraó e seu exército no mar. E o Moisés do outro lado fez um cântico, depois a Miriam, a irmã dele, as mulheres até dançaram, não é? E nesse cântico, no versículo 2, olha se não são as mesmas palavras praticamente, né? Ele fala assim, ó: o Senhor é a minha... O Senhor Jeová, o Isaías está falando, o Senhor Jeová é a minha... Cadê? Versículo 2. Final do versículo 2. O Senhor Jeová é a minha... Olha o que ele fala lá. O Senhor é a minha força. Aí ele fala assim, ó: e o meu cântico. Olha lá. E o meu cântico. E se tornou a minha... Ele me foi por... Este é o meu Deus. Isaías está falando, Isaías está replicando ou confirmando o cântico de... Irmão, só que Moisés, os estudiosos dizem que Êxodo foi escrito aproximadamente em 1250 a.C. Em 1250 antes. Esse versículo de Isaías, ele foi escrito entre 740 e 700 anos antes de Cristo. A gente tem um espaço de aproximadamente, números aproximados, entre 510 e 550 anos. Você lembra o que aconteceu há 500 anos atrás? Você lembra o que aconteceu 500 anos atrás? 400 anos atrás? 300 anos atrás? Porque eu não me lembro, tentei me lembrar, mas não consigo. Tá rindo, né? Amém, Jesus? Você raramente lê alguma coisa, raramente, isso com toda a tecnologia que nós temos hoje, você raramente lê alguma coisa de 500 anos atrás. Mas 500 e tantos anos depois, o Isaías está falando praticamente as mesmas palavras do que foi escrito em Êxodo
por Moisés 500 anos depois. É o Consolador ou não é? É o Espírito Santo ou não é? É a palavra de Deus ou não é? Duvida quem quiser duvidar. O problema é quem quer duvidar. Vai continuar minguado aí. E sem salvação e sem eternidade. Mas olha que coisa linda, irmãos. Ele vai citar as palavras exatas do cântico de Moisés. Amém, Jesus? E essas palavras vão mostrar para mim que é Ele que é a minha força. Não é o meu amor pelos meus filhos ou pela minha esposa. Não é o dinheiro que eu juntei durante anos. Não são os bens que eu conquistei nesses anos. Eu estou só dando exemplo, tá? Porque bens, até parece que eu estou cheio de bens. Amém, Jesus? Eu só estou dando exemplos de pessoas que se apegam às coisas desse mundo de uma tal maneira que não estão provando das fontes da salvação que Deus tem para a gente. A gente deixa de provar do melhor de Deus. A gente deixa de provar de amor, de alegria, de paz, de família reunida, de churrasco em família, de viagem em família, de alegria. A gente deixa de viver isso. A gente vê casais brigando, discutindo, casais de Deus. Casais de Deus que deveriam estar aí felizes. Jesus é o seu Senhor. Então, se Ele é o seu Senhor, Ele então é a sua força, é o seu cântico, e Ele se tornou a sua salvação. Então por que nós, eu não estou falando de pecador não, estou falando de cristão, tá? Por que o casal cristão vive brigando, discutindo, raivoso, um querendo bater no outro? Não! Por que os pais cristãos não se alegram com seus filhos e não faz seus filhos estarem na presença de Deus, para que a família esteja na presença de Deus? Porque pais cristãos estão perdendo o tráfico. Isso está muito errado, irmãos, porque pais cristãos estão perdendo seus filhos para o pecado. E a menina deixou de ser menino, o rapaz deixou de ser rapaz. Por que filhos de pastores estão entrando para esse lado? A gente está falhando. A gente está falhando feio. A gente tem um Deus que 500 anos depois Ele dá a mesma palavra para Isaías. Ele dá o cântico de Moisés para Isaías escrever. Você está entendendo a grandeza disso? Que quando eu percebi isso, eu falei, caramba, que coisa linda. A gente já sabe, né, que a Bíblia vai se confirmando, o Novo Testamento vai confirmar o Velho, que coisas, que os livros se encaixam, quase que perfeitamente, né, eles se encaixam como se fossem escritos pela mesma pessoa. E não foram escritos, mas foram... como é que falo? Revelado pela mesma. Ih, rapaz, seu Geraldo está afiadinho. Chegou atrasado hoje que eu vi, hein? Mas está afiadinho. Amém, Jesus? É isso aí, seu Geraldo. Revelado. Amém, pessoal? Pela mesma pessoa. O nosso Consolador, que é Jesus e o Espírito Santo representando Jesus aqui na terra agora. Nós não temos Jesus carne e osso andando como os discípulos tinham. Amém, Jesus? E eu já vi pessoas reclamando disso. Poxa, se eu andasse com Jesus naquela época, irmão, eu te garanto que muitos crentes de hoje, se andasse nos tempos de Jesus Cristo, não seriam crentes. Iam chamar Jesus de maluco. É ruim que eu vou atrás desse doido. Muitos que estão na igreja hoje, você está na sua geração certa, para de ficar reclamando, agora busca Deus. Amém, Jesus? Se aproxime de Deus. Não perca reuniões como essa vigília das mulheres que vence, que teve sexta-feira. Não perca reuniões quando como reunião de sábado agora, dos homens que vence, que vai ter sábado agora 9 da manhã. Não perca. Não perca essas reuniões. 7 horas com Cristo, dia 30 de agosto. Não perca esse tipo de reunião. Porque são tipos de reuniões de consagração, que a gente fica horas, a gente entrega horas nossas para Jesus Cristo. E Ele ama isso, irmão. Jesus ama quando você entrega horas da sua vida para Ele. Esquece do mundo lá fora.
Não perca a oportunidade de participar de uma vigília, de uma reunião como essa 7 horas com Cristo, que a gente faz de mês a um mês sim, um mês não, né? Que esse mês eu não vou fazer, mas dia 30 de agosto nós vamos fazer de novo. Não perca reuniões como essa vigília das mulheres que vencem, ou como essa reunião dos homens que vai ter agora sábado. Se esforce para estar lá, para estar nessas reuniões, porque eu te garanto que em casa você não vai orar 7 horas. Eu te garanto que em casa você não vai orar nem 2 horas. Não te garanto, não vou te garantir isso. Tem gente que gosta de orar bastante, mas poucos estão fazendo isso. Pouquíssimos. Então a gente não se aproxima do Consolador, a gente não se aproxima daquele que é o nosso Salvador, e quando a gente tem que beber da fonte, a gente termina não bebendo de todas as fontes que Ele tem. Amém, Jesus? São fontes que Isaías vai falar, no versículo 3 agora. E eu não posso perder essas fontes. Vamos no versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. São fontes ou não são? A salvação que Jesus trouxe para mim tem muitas fontes. Então eu era para prosperar financeiramente, eu era para ter paz, alegria, eu era para ser dominante, que a Bíblia falou desde o princípio da criação que o homem devia dominar. Eu devia ser dominante, eu não devia ser dominado. Não devia ser dominado pelo TikTok, pelo Instagram, não devia ser dominado pela televisão, não devia ser dominado por nada disso. Eu devia dominar, não devia ser dominado pelo dinheiro. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não devia ser dominado por ele, eu devia dominá-lo. Eu devia fazer o dinheiro trabalhar para mim, e não eu trabalhar para ele. Isso é uma regra, inclusive, daqueles que aplicam financeiramente. Se você for ver as pessoas que aplicam, que ensinam a aplicar, todos eles falam a mesma coisa: o dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Pode pesquisar, você vai ver. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas a gente está se deixando dominar com muita facilidade, irmãos. Sexta-feira aqui, eu explicava para as pessoas na sexta-feira. Aliás, irmãos, sexta-feira, hein? Começamos um propósito. Eu estou fazendo com os pastores, 1 hora antes de cada reunião, a gente não come nada, não bebe nada. Não come nada. Quem quiser beber, bebe, mas quem não quiser também não bebe nada. 1 hora antes. E fica a reunião toda sem nada. É um jejum para expulsar demônios que só sai com jejum e oração. E sexta-feira agora fizemos a imposição de mãos e foi uma benção as reuniões. Espero que você venha sexta-feira que vem, porque nós começamos, e eu só vou ensinar sobre isso. Quer aprender como o demônio age, como o demônio faz, o que ele faz para entrar na sua casa, como ele tem artimanha para entrar na sua casa, como ele tem artimanha para dominar seu pensamento, então não falta sexta-feira, porque é só isso que eu vou ensinar aqui, nessas campanhas, até o final de agosto. Até a última sexta-feira de agosto eu só vou ensinar sobre isso, como é essa batalhazinha aí da gente com os demônios, como que ele age, como que ele faz, como que ele entra, como que ele destrói a vida de pessoas. Eu só vou pregar sobre esse assunto, vou te ensinar bastante, e vamos orar. Amém? Diga amém, Jesus. Vamos voltar então. Fontes. Zacarias capítulo 13. A gente tem fontes e tem o Espírito Santo para nos ajudar nessas fontes, ou a chegar até essas fontes, mas a gente ora pouco. A gente ora pouco. É por isso que essas reuniões especiais são importantes, porque geralmente nessas reuniões você vai adorar, vai louvar e vai orar do jeito que você não faz na sua casa. Porque na sua casa você está distraído, na sua casa você está dominado. Quando não está na televisão, está no celular.
E rola o celular e fica ali, nem percebe. Quando vai ver, começou a tomar um café 7 horas, já está dando 10 horas, você está sentado no sofá e não fez nada. 2 horas só no celular, rolando. A gente está sendo dominado e não está dominando. Perdendo nosso tempo precioso, que era para ter dispensado com Cristo, e a gente está dispensando com outra coisa. Isso, não estou aqui falando que tem que voltar para os tempos antigos, tem que abandonar a internet, não estou fanatizando a coisa não, tá? Para mim a internet é uma benção. Agora, eu não posso me deixar dominar. Se eu me deixei dominar por qualquer coisa, acabou. Amém, Jesus? Acabou. Quem tem que me dominar é o Espírito Santo. Não é à toa aqui. O apóstolo Paulo falava: eu sou escravo de Cristo. Ele falava abertamente. Ele não tinha problema nenhum em se colocar como escravo de Cristo. Pode me prender, pode me chicotear, pode me bater, pode até me matar, mas eu sou escravo de Cristo, não sou escravo do homem, não sou escravo de nada. Então pare de ser escravo da internet, pare de ser escravo do TikTok, pare de ser escravo do Instagram, pare de ser escravo do Tidis, sei lá, nem falo Facebook mais, porque o Facebook é para quem está de 50 para cima igual eu. Dizem que os jovens não entram mais lá, né? Não sei, eu vejo muitos lá. Pare de ser escravo das redes sociais. Pare de ser escravo de televisão. Amém, Jesus? Nós temos que vencer isso, irmão. E começar a ter o controle sobre isso. Para quê? Para que a gente tenha mais tempo para Deus. Mais tempo para ler a Bíblia. Mais tempo para meditar. Mais tempo para fazer estudo. Mais tempo para orar. Aí a gente ficou tão imediatista, que quando faz uma reunião daquelas mais demoradas, a pessoa logo pensa assim: é o cérebro logo 7 horas na igreja, tá maluco? O cérebro. Por quê? O cérebro está acostumado com tudo muito rápido. Seu cérebro está sendo treinado pelo diabo e você nem percebeu. Então agora você é tudo muito rápido. Se você vai conversar com a pessoa com calma, essa pessoa, ela para de prestar atenção em você com menos de 10 minutos de conversa. Acontece ou não acontece? Você está conversando com a pessoa, 5, 10 minutinhos, ela já... O quê? O que você disse mesmo? Ela já perde, ela não consegue mais se concentrar por muito tempo. Porque é tudo muito rápido. É tudo 2 minutos, 1 minuto e meio, 30 segundos, 2 minutos, 1 minuto e meio, 30 segundos. Agora sua mente está parecendo que está com memória curta, né? Não está conseguindo se fixar numa coisa mais longa, como 1 hora de estudo bíblico, 1 hora de oração. Então cada vez mais a igreja está orando menos. E aí quando o pastor proporciona um propósito assim, muita gente não quer vir. Por quê? Porque acho que é muito tempo. Poxa, eu estou terminando aquela série. Tem muita coisa para fazer. Aí vai para casa e não vai fazer nada. A pessoa fala assim: tem muita coisa para fazer. Aí vai para casa e não vai fazer nada. Vai ficar lá vendo televisão, dormindo, roncando, acordando e levantando, coçando a barriga. Muita coisa para fazer. Para. Amém, Jesus? Nós temos que voltar a dominar. Quem está entendendo? Versículo 1 de Ezequiel 13. Zacarias, gente. Meu Deus do céu. Vocês, olha o que vocês fazem comigo. Está vendo aí? É o que eu estou falando. Olha só o foco. Está vendo? Sai internet, sai rede social. Está amarrado. Está vendo aí? Eu só fiz isso para poder testar vocês, para você dar o exemplo de falta de foco, como que a internet tira o nosso foco. Estou dando só exemplo, irmãos. Eu fiz de propósito. Está amarrado, fiz não. Eu realmente fui para Ezequiel. Vamos lá agora. Agora sim, Zacarias, capítulo 13. Naquele dia... 13. Não. Aí também não.
Aí também, agora vocês estão me dando exemplo da falta do foco. Aí também não. 13. O número do Zagalo. Amém, Jesus. Vou ter que ficar agora igual o jogo de bingo aqui, ó. 13. Quem que era o 13 no bingo, gente? Eu não lembro mais desse negócio, graças a Deus. Eu não lembro. O número do azar. Era. Meu pai e minha mãe jogavam esse joguinho direto, irmão. Direto. Aí o meu pai falou assim: o número do azar. Aí todo mundo sabia que era 13 e marcava o 13, né? Aí depois o Zagalo veio com essa história de amar o número 13. E o pessoal começou a falar o número do Zagalo. Que Deus o tenha. Eu não sei se ele foi salvo ou não. Amém? Vamos lá agora, 13, certo? Pô, que bom, né? Num versículo só mostramos um exemplo de foco dos dois lados, né? Isso é a mente, ó. Aí se diz 13 vira 3 e Zacarias vira Ezequiel. Está amarrado. Versículo 1. Naquele dia, de novo, hein? É o mesmo dia de Isaías, tá? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Não é só para a casa de Davi. Então essa fonte se abriu para nós. Amém, Jesus? Essa fonte se abriu para qualquer pessoa. Não é só para os hebreus, os de Israel, os israelitas, ou os judeus, como fala hoje. É qualquer pessoa. Qualquer um que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo terá direito a isso aqui que você vai ler. Amém, pessoal? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Essa fonte, ela é uma fonte contra o quê? Contra o pecado e contra o quê? Contra a impureza. Ponto. Então a gente já está vendo aqui uma fonte. Isaías falou que tem fontes, plural, na salvação de Cristo, com que Cristo me salvou. Então eu sou uma pessoa salva, certo? Sou uma pessoa de Deus e fui salva. Agora, com essa salvação, Deus tem várias fontes. Quem vai me orientar para essas fontes segundo a minha necessidade? O Consolador, que é Jesus, mas que enviou o Espírito Santo para representá-lo também como Consolador. O outro Consolador já veio. Então eu tenho hoje a condição pela palavra revelada na minha vida de ser guiado para as fontes da salvação. Uma delas é uma fonte que eu bebo, e eu vou, quanto mais eu bebo dessa fonte, menos o pecado me domina, menos a impureza me domina. Ele colocou como duas coisas distintas: pecado e impureza. Alguém fala, mas impuro é pecado. Bom, ele colocou aqui, o Zacarias está colocando como duas coisas distintas. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, pecado, impureza, pecado, não seria a mesma coisa? Mas por que o Zacarias colocou isso de uma maneira distinta, como se pecado fosse uma coisa e impureza fosse outra? E eu cheguei a uma conclusão. Eu creio que o Consolador, o Espírito Santo, me ajudou nisso. Porque eu cheguei a uma conclusão. Tem gente, irmãos, que está no pecado e não tem nem de vez em quando até bate um remorso. Mas a pessoa está com um espírito impuro no coração dela. E ela faz coisas. E ela faz. E se você for falar com ela, ela vai brigar com você, vai continuar fazendo. Ela vai ficar até contra você, você vai perder a amizade dela, esse filho vai sair de casa se você brigar com ele, esse marido vai embora se você falar sério com ele, essa mulher fala assim, isso eu não faço mais, então eu vou embora de casa. Ué, mas como assim embora de casa? Você não está na igreja? Mas a alma daquele homem está tão impura, que se a esposa quiser ser pura, ele não aceita. Se a esposa falar assim, isso aqui eu não faço mais, isso aqui eu não faço mais. Por quê? Porque agora eu sou de Jesus Cristo e você também é. Por que você está me forçando a fazer isso? O homem vai embora de casa, vai se envolver com uma pecadora na rua, porque ele não quer mais ter um relacionamento santo com a esposa dele. Impureza e pecado, coisas distintas. É diferente daquela pessoa que é tentada, que é
levada, que ela vacila e depois fala: caramba, errei feio, está amarrado, tem que me consagrar mais, tem que orar mais. Jesus, me perdoa. Jesus, eu sou miserável. Jesus, me perdoa. Que isso, pastor? Miserável? Ué, o que Paulo falou? Miserável homem que eu sou. O Paulo não era impuro, mas ele pecou, ele errou, como todos nós erramos. E ele, quando errava, falava sério: miserável homem que eu sou. Amém, Jesus? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero estou fazendo. Então, que homem miserável que eu estou sendo. Jesus, me perdoa. Foi à toa que o apóstolo Paulo foi quem foi. Ele cometia erros, mas não por impureza. Não por impureza. Ele cometia erros pela nossa fraqueza humana. E aí tem uma diferença muito grande entre você errar, e erro é pecado. No original, pecar significa errar o alvo, né? O original significa errar o alvo. Então, uma coisa é você errar e cometer erro, que você está na caminhada, e aí tropeçou aqui, caiu ali, escorregou cá, e você logo já fica até... Tem gente que fica muito chateado. Eu fico muito chateado. Eu fico muito chateado. Amém, Jesus? Mas tem gente que se acomodou nos seus erros, deixou a impureza, o espírito de impureza entrar. Então essa pessoa está gostando do que ela está fazendo. Ela permanece fazendo. Se você for falar com ela e brigar com ela, e você vai perder o amigo, vai perder o filho, vai perder o marido, vai perder a esposa, porque essa pessoa não quer saber de se consertar. E eu já conversei com muita gente assim. Eu já tentei ajudar muita gente assim, e é difícil, porque a pessoa não te ouve. A pessoa, ela não te ouve, irmãos. Ela não te ouve. Ela está dominada pelo mal. Está entendendo, sim ou não? Você fala, mas Deus está entendendo tudo. Ou então ela até começa a vir com um papo de que Deus não existe mais, porque ela está com um espírito de impureza tão grande, que ela cresceu na igreja, louvou a Deus, até fez a obra de Deus, e agora é capaz de falar que Deus não existe mais. Olha quanta impureza. Entendeu? Isso é sério, não é? Então tem diferença entre o que o Zacarias está falando. Só que ele está falando que essa fonte, ou uma das fontes da salvação, me torna imune ao pecado. Imune não, me torna forte para vencer, digamos assim, o pecado e a impureza. Eu preciso beber mais dessa fonte. Amém, Jesus? Eu preciso buscar mais o nosso Consolador. Eu preciso ter mais tempo com Deus. E se eu cometi algum erro, pecado, que não seja por impureza, e eu preciso voltar atrás e fazer de tudo para me desvencilhar daquilo. E se eu magoei alguém, eu tenho que pedir perdão para aquela pessoa, ainda que ela não me perdoe, mas eu tenho que liberar esse perdão, e tenho que pedir perdão para aquela pessoa. Se ela não quiser me perdoar, tudo bem, mas aí já é problema dela, mas eu tenho que ir lá e falar: desculpe, eu errei contigo. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, nós estamos num mundo que a gente sabe, não é de hoje, que está de cabeça para baixo. Não é de hoje que você ouve o discurso que o certo virou errado, o errado virou certo. Não é de hoje que você escuta falar que os bons princípios agora viraram coisas ruins, e os maus princípios agora viraram coisas excelentes. Não é de hoje que você ouve falar isso. Só que nós temos um Deus para adorar, para servir, e não podemos abrir mão dele. Então não diga que você não pode, que você não consegue, que você, quando eu vejo já era, porque que não dá, eu não consigo mudar, que agora eu vou mudar mais. Não, tem uma fonte. A sua salvação te dá uma fonte, que é uma fonte contra o pecado e é uma fonte contra a impureza. Naquele dia Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou no dia, e ele te deu uma fonte. Essa fonte
o Consolador, palavra revelada que te limpa, te santifica, te tira o pecado e te torna puro diante de Deus, mesmo sendo ainda humano e morando nessa terra e morando dentro desse corpo que você mora. Esse corpo é só uma morada, tá, pessoal? Para de idolatria aí. Para com esse negócio de idolatrar seu corpo. Esse corpo é só uma morada, que nem é tão pura assim, porque não vai entrar no céu. Veio do pó, volta para o pó, diz a Bíblia Sagrada. Então para com esse negócio que o mundo está tentando colocar no seu coração aí, que a mídia tenta colocar no seu coração, que essas redes sociais tentam colocar no seu coração e te dominar, só que você precisa ser um exemplo. Não, cuide do seu corpo e acabou. Só isso. Amém, Jesus? Outro dia eu estava pensando, acho que eu vou fazer um vídeo de exercício. Não, porque... Não, sério, porque eu fico vendo alguns vídeos para aprender a me exercitar. Eu me exercito em casa, eu não faço academia. E eu fico vendo para aprender. E os caras que estão ensinando, eles ensinam que você faz exercício em casa e vai ficar igual a eles. Claro que não vai ficar igual a eles, irmãos. Mas ele fala assim, não corre não vai caminhar não, faz isso aqui. Você vai ficar trincadinho. Vai nada, irmão, vai ficar trincado. Não é isso, é ter saúde, é cuidar do seu corpo, só isso, irmão. O exercício é bom, mas é para cuidar do corpo, não vai te deixar daquele jeito. Aqui dali tem muito tempo de exercício, de academia, de musculação. Alguns até na base do remédio, para ficar trincado daquele jeito. Alguns dali até na base do remédio. É mentira aquilo ali. E caminhar e correr faz bem. E eles falam, não corre, não caminhe, faz só isso 10 minutos. Ah, tá de brincadeira, irmão. Eu falei assim, eu estava pensando assim, eu vou fazer um vídeo, fazer exercício, vou falar assim, se você quiser continuar com a bochetezinha, mas quiser ter saúde e cuidar do seu corpo, faz só isso. E continue caminhando e correndo, porque essa turma está tudo mentindo para vocês. Pronto, vou fazer esse vídeo. É mentira, irmão. 10 minutos fazendo isso e você vai ficar trincadinho igual a eles? Nada. Os caras estão anos, são rato de academia. E alguns até na base de remédio, comprimido lá, sei lá como é que é esses remédios aí, para ficar desse jeito, cheio de músculo. Bombadinho. Amém, pessoal? Você tem que buscar a Deus. Desculpa a brincadeira, mas não, veio isso na cabeça. Eu falei, qualquer hora eu vou fazer isso, mas não vou fazer não, estou brincando. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a... Vamos voltar para Isaías. Vou terminar agora para a gente poder buscar a Deus. Dá vontade de fazer, irmão, porque tem gente que é bobo, né, irmão? Aí a pessoa faz exercício 1 mês, 2 meses, 3 meses e não fica magérrimo, igual a eles, né? Todo parrudinho, todo fortinho, aí desanima. E outros param de correr. Correr é a coisa melhor que tem, irmão, porque como é que o cara vai mandar você parar de correr e caminhar? Quando você começar a caminhar, correr 1 hora por dia, dar caminhada, uns piquezinhos, umas corridinhas, você vai ver como é que se faz bem, sua mente fica boa, seu corpo fica bem, sua respiração fica bem, seu sono melhora, tudo melhora. Como é que a pessoa vai falar para parar e ficar fazendo todo dia 30 minutos, 10 minutinhos de exercício que vai resolver? Vai nada. Amém, Jesus? Agora é cuidar do corpo, não é ficar fanatizando e agora você não tem tempo nem de vir para a igreja. Eu vim de lá para cá agora, tinha um cara correndo ali na principal, aqui atrás na Santa Cruz. O cara só correndo. Falei, pô, glória a Deus. Mas porque não era para ir para a igreja primeiro? Uma hora dessa, essa hora está a igreja tudo aberta. O cara, em vez de ir para a igreja, está cuidando do corpo dele, mas não do templo do Espírito Santo. Então a pessoa só quer cuidar do corpo e não vê o corpo como templo. A gente vê o corpo como templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar, mas não fanatizar aí, achar agora que tem que ficar. Amém, Jesus? Cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Bom, vamos voltando em Isaías. Esquece esse negócio de vídeo. Só eu mesmo, né? Vídeo. Ih, tá pra lá, vídeo. Não sei, mal falo na... Minha esposa fala pra caramba que no WhatsApp eu só escrevo, não falo. Você perde um tempão escrevendo, vai, deixa, eu gosto.
Por que você não fala mais rápido? Deixa, eu gosto. Escrever me mantém ativo, né? É bom escrever. Senão você entra naquele ritmo de 30 e pouco, pronto. Entra no ritmo de novo de 30 segundos. Vamos lá então, Isaías capítulo 12. Vou ler do 1 de novo, tá? Do versículo 1 de novo. E dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, tua ira se retirou e tu me consolaste. Já vimos, Jesus é nosso consolador, mas enviou o outro, que é o Espírito Santo, porque ele não está mais presente fisicamente. 2. E eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, que se tornou a minha. Então, aqui o Isaías traz de volta o cântico de Moisés. 500 e poucos anos depois, Isaías traz de volta o cântico de Moisés. Coisa de Deus. 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes fontes. Hoje vimos uma fonte que é contra o pecado e que é contra a impureza. Eu falo para vocês repetirem assim, para ver se você grava, irmão. Porque domingo que vem eu vou perguntar qual é a fonte que você aprendeu. Se você não souber, eu vou dar um cascudo na saída. Vou ficar lá na saída só um raspa-coco. Você passa, pum. Você errou, pum. Irmãos, não é? Isso aqui é importante. Essa é uma fonte que você não pode esquecer. Toda vez que você for tentado ao pecado, toda vez que sua mente começar a ficar impura novamente, impureza, e você, ao ponto de você não ser demovido daquela ideia, ao ponto de ninguém conseguir convencer você de que aquilo está errado, você precisa lembrar disso. Não, peraí, eu tenho uma fonte para buscar, uma fonte que tira essa impureza. Por que eu estou achando que isso é normal? Se está na cara que isso é pecado. Hoje a pessoa está usando até a Bíblia para dar base para o seu pecado. Até a Bíblia a pessoa está usando para dar base para o seu pecado. A gente não pode ser impuro desse jeito, pelo amor de Deus. Temos a fonte contra o pecado e a fonte contra a impureza. Usar a Bíblia para dar base para o seu pecado é o cúmulo. Amém, Jesus? E a gente tem que abrir os olhos com isso, tá? Eu lembrei de um homem lá na freguesia, né? Que a mulher descobriu que ele tinha outra mulher. Ele falou: mas Davi também tinha? Qual o problema de eu ter também? Está na Bíblia. o idiota sem vergonha. Aí a mulher não caiu na dele, quebrou a cara. Vamos lá, versículo 3. E vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação, e direis, versículo 4, naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai com excelso é o seu nome. Tá? Eu separei aqui o versículo 4 na Nova Versão Internacional. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas recordar que o seu nome é exaltado. Irmãos, tudo que Deus já fez na sua vida precisa ficar guardado. Você não pode esquecer, irmão. Todos nós passamos por um momento de tristezas, amarguras, aflições, lutas, frieza espiritual. Todos nós enfrentamos essas batalhas. Nós não podemos esquecer dos seus grandes feitos. Amém, Jesus? Poxa, aquele que fez aquilo contigo faz de novo, e faz até melhor. Aquele que te curou, cura o seu filho. Amém, Jesus? Eu não posso esquecer disso. E eu não posso não só esquecer, eu não posso guardar isso para mim, como se isso fosse uma coisa bem peculiar, uma coisa para a minha vida somente, uma coisa que eu não devesse compartilhar. Eu tenho que compartilhar. O mundo, principalmente a minha casa, precisa saber o amor de Cristo que está em mim. As pessoas que estão perto de mim precisam saber que o amor dele está em mim. E como que elas vão saber disso se eu não consigo demonstrar o amor dele? Se eu sou um pastor ou um crente ignorante o tempo todo, não sei tratar as pessoas bem. Amém, Jesus?
Eu sei que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Eu entendo isso. Tem hora que a gente tem que ser mais firme. Jesus uma vez entrou no templo, lá na porta do templo, o pessoal estava vendendo as coisas lá e saiu derrubando tudo. Eu sei que tudo tem sua hora, mas eu não posso ser uma pessoa fechada, bruta, grossa. Eu tenho que colocar tudo no seu tempo certo. Amém, Jesus? Tem hora que não dá para você explodir desse jeito, ou elevar o nível de uma tal maneira que a pessoa pensa assim: pô, mas eu não fiz nada demais, não era para isso tudo. Você já ouviu isso? Já ouviu, sim ou não? Não era para isso tudo, pô. É uma toalha, não era para isso tudo. Vocês mulheres então, que esse negócio de toalha. Não, é engraçado que vocês também esquecem. Eu vou te falar uma diferença que tem. Vou te falar. Mais ou menos, mas esquece. Eu vou te falar a diferença. A diferença é que vocês são detalhistas. E vocês são um pouco perfeccionistas. E a gente não. A gente é mais largadão. A verdade é essa. Então, por exemplo, se a mulher esquece, o homem vai lá, pega e já bota lá. E ele nem fala com você. Ele nem fala, porque não tá nem aí. Ele pega e... Mas se a gente esquece, pronto, baixou o barraco. Caiu tempestade. Aí você acha que você nunca esquece. Não é nunca esquece, é que o marido vai lá, pega e bota lá e não reclama. Porque pra ele tá nem aí, mas a gente é largadão. A gente não reclama. Entendeu? Tô falando. Amém, Jesus? Ela tá tentando se defender aqui. Deixa quieto, Jesus. Deixa quieto, que eu não quero problema para mais tarde, não. Não, mas você tá entendendo? Só estou falando. É real, o homem é assim, a mulher é assim. Vocês olham e falam: poxa vida, caramba, precisa disso, por que não arrumou isso? Caramba, e a gente faz, vocês bagunçam. Isso é verdade, a gente é bagunceiro. Elas arrumam, a gente bagunça. Elas arrumam, a gente bagunça. Elas arrumam, a gente bagunça. Aí a gente tem que aprender a também. Tem homem que é diferente, mas é exceção. A maioria não é meio largadão mesmo. Mas assim, tem homem que é diferente, é até mais chato do que a esposa, né? Tá sujo. Vai limpar então, né? Amém, Jesus? Assim, agora... Bom, deixa para lá. Vamos voltar para cá. Vamos falar da palavra de Deus. Vocês entenderam já, né? Amém? E direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocar o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai com excelso ao seu nome, ou, como diz a outra tradução, façam-nós recordar que o seu nome é exaltado. Eu não posso guardar só para mim tudo que Deus fez na minha vida. Amém, Jesus? E eu tenho que mostrar, principalmente para os da minha casa, esse amor, essa paciência, esse carinho, essas fontes da salvação. O pessoal tem que ver em mim. Eles precisam ver isso em mim. Amém, Jesus? Porque se não ver essas fontes da salvação em mim, então o que eu estou fazendo? Eles viam essa fonte da salvação em Jesus Cristo. É por isso que Jesus arrastava multidões. É por isso que rico, político, pobre, todo mundo seguia Jesus, irmãos. Entende? Ele quando ele era duro, ele tinha um contexto para ser duro. Quando ele era falava com mais veemência, ele tinha um contexto para ser veemente. Mas ele era amoroso. Ele pegou o Pedro, ele bateu tanto no Pedro, irmão, que se o Pedro não fosse homem de Deus, o Pedro tinha virado um pecador. O Pedro ia sair da presença de Jesus xingando, gritando. Muitos não suportam nem uma broncazinha. Ele bateu e depois, líder da igreja. Amém, Jesus? Líder da igreja. Por quê? Porque Jesus, ele sabia tratar as pessoas e contextualizar as situações. Ele não pegava uma coisa pequena e fazia tempestade num copo d'água. Não. Ele não saía gritando com João, com Pedro, de qualquer maneira, só por gritar. Não. E a gente precisa aprender
porque a gente tem a obrigação de fazer todos verem, todos, que o nome dele é exaltado. A gente nunca pode envergonhar o evangelho, irmão. A gente nunca pode ser o motivo de alguém não querer vir à igreja. Nunca. Principalmente os nossos. Amém, Jesus? Ao contrário, a gente tem que ser a razão deles pelo menos meditarem. Caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Minha irmã está lá, olha meu irmão, olha meu pai, olha minha mãe, olha só que benção. E eu estou fazendo essas bobagens. A gente vem para cá de manhã, você sai da sua casa, vem para cá de manhã, você vê um monte de jovem na rua, tudo com a cara amassada, meninas com roupa, com o corpo todo de fora, sainha curtinha, com barriga toda de fora, mesmo com esse frio aí, passou a noite desse jeito, você aquelas caras amassadas, alguns drogados já, alguns viciados, alguns bêbados, e você fica pensando assim, meu Deus, eu já tive nessa. Eu já tive desse jeito, já fui assim. As pessoas precisam saber que o nosso Deus, o nome do nosso Deus é grandíssimo. Diga amém, Jesus. Deixa eu terminar o Isaías 12, que na outra semana eu quero partir para o outro lado. No versículo 5 diz assim: cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Então não é para guardar só para você. O que Deus fez de bom é para você transmitir, para repassar e fazer com que as pessoas queiram entender o que aconteceu com você. Por que você agora é assim? Amém, Jesus? E repito, não é que você vai ser mole, não, mas tem que ter contexto para ser duro. Tem que ter um contexto para ser firme. Se não tem contexto, pula fora. Sai disso aí. É o diabo te enganando. Você não tem contexto para isso. Amém, Jesus? Se liga. Fala assim, ó, se liga. Não, mas é para você, não é para os outros não. Para de ficar criticando os outros. É você que tem que se ligar. Diga amém, Jesus. Irmão, porque eu vejo esse pessoal lá fora. Quando eu venho, eu sinto, principalmente os jovens, né? Porque minha juventude foi assim também. Então como é que eu vou criticar esses jovens se a minha juventude foi assim? Eu não posso criticar. Agora, se eu tiver oportunidade de mostrar o que Deus fez na minha vida, aí eu vou, né? Aí eu vou mostrar. E a gente precisa mostrar isso sempre que tiver oportunidade. Amém? Não criticar, porque já fui assim também, mas sempre que tiver oportunidade de louvar a grandiosidade dele, tem que mostrar. 6. Exulta e canta, ele fala, de gozo, né? Exulta e canta de gozo. Canta com muita alegria. Ou, como diz a tradução, a tradução, a nova versão internacional diz assim, ó, gritem bem alto. Legal, né? Grita, exulta e canta de gozo. Grita bem alto, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de vocês, no meio de ti. É para cantar, é para falar bem alto, é para mostrar bem alto, é para mostrar de uma tal maneira que ninguém tenha dúvida. É para as pessoas perceberem, faculdade, no cursinho, na igreja, fora da igreja, no futebol, em casa. É para mostrar você é diferente. Você não é mais impuro, não é mais pecador. Você bebe de uma fonte contra o pecado, bebe de uma fonte contra a impureza. Como é que você pode continuar desse jeito e demonstrar isso para as pessoas? Não, se você errou, fala com quem tem que falar, fala com Deus, fala com quem você ofendeu, mas não sai espalhando seus erros para todo mundo, porque a pessoa não entende. Você está achando que está fazendo bem, mas não está. Você na verdade está fazendo mal, porque todo mundo está ouvindo o erro que você cometeu, e tem familiares seus que não vão entender o seu erro. Eles vão falar assim, ele não é da igreja, não vou falar com você porque é parente, mas vou falar com outro parente, vão ligar logo para outra irmã, vão ligar logo para o outro vizinho, e vão falar assim, fulano falou e fez isso assim, assim, assim. A fofoca rola solta na família, ou não? Rola. Você vai para o grupo e pá, aí vai todo mundo para o privado. Viu o que a mama falou? Viu o que a irmã fez? Não, no privado. No grupo vai tudo, pá, aí no privado vai todo mundo a fofocaiada. Não espalhe o que você faz, irmão. Errou, fala com Deus. Ofendeu alguém, fala com quem ofendeu, e fala com quem vai orar para você, ser o seu erro. Para de ficar espalhando seu erro para todo mundo.
O que o povo tem a ver com o erro que você cometeu? Tem a ver é Deus, é esse espírito de pecado, de impureza, tentando voltar para a sua vida. Você tem que vencer. E você não vai vencer abrindo sua vida para todo mundo. Você está pensando que está fazendo bem, está fazendo mal. Não, que eu quero que alguém me dê uma palavra. Então vai para o seu pastor, vai para a sua igreja, vai para a palavra de Deus, o Consolador vai te dar uma palavra. Você está querendo que quem te dê uma palavra? Quem é uma pessoa que tem outra religião, uma pessoa que você está tentando ganhar para Jesus, vai te dar que palavra? Ela vai até tentar te aliviar, mas depois ela vai falar assim quando você virar as costas: por isso que eu não vou para a igreja. Olha o meu irmão aí, está na igreja, vive no agiota. Para que eu vou para que eu vou para a igreja? Por trás vai falar, irmãos. Alguns são sinceros e falam logo na cara. Eu gosto disso. Alguns são sinceros e falam logo na cara. Você não é de Deus, irmão? Diga amém, Jesus. Quando eu me converti, nos primeiros dias, aconteceu uma coisa, eu fiquei muito chateado, saí da igreja. Não saí da igreja, mas saí daquela igreja, estava dentro da igreja e saí de lá. E fui para o futebol, chateado, não esperei acabar o culto, estava aborrecido. Eu não entendia nada, tinha poucos dias de convertido, não entendia nada, poucos dias, não entendia nada, minha cabeça. E eu saí de lá chateado com aquilo que eu vi lá naquela igreja, não gostei, saí de lá aborrecido e fui para o futebol. Não era a Igreja da Graça, não era outra igreja, era uma outra igreja. Foi primeiros dias. E eu cheguei no futebol, mas eu estava igual um siri na lata, irmão. Nervoso, chateado. E cheguei, e fiquei no futebol, e para lá e para cá. Aí cheguei pro Seu Manel, era um bar que tinha no campo, e pedi uma cerveja. Ali o diabo ia me pegar. Se eu tomo aquela cerveja, o diabo ia me levar de volta para a sujeira, irmão. E hoje eu não sei, eu creio que hoje eu não estaria aqui. Ali era uma artimanha dele, porque eu nem voltaria para casa se eu bebesse aquela cerveja ali. Provavelmente nem voltaria para casa. Quando ele botou a cerveja lá, meu irmão, pecador, meu irmão, xingava pra caramba. Olha Deus usando o jumento do balão. No caso aí do seu... Não, você entendeu o que eu quis dizer. Ele meteu a mão assim, ele chegou... Que isso? Você não está na igreja agora? Olha o que ele falou. Olha a frase do meu irmão pecador, irmãos. Você não está na igreja agora por dias. E ele já estava cobrando e mostrando que eu não podia fazer aquilo. O teu povo sabe. Amém, Jesus? E aí eu não bebi. Naquele jogo eu arrumei umas briguinhas naquele jogo, que eu estava nervoso. Arrumei umas confusão naquele jogo lá. E fui para casa. E de madrugada falei com Deus, porque o espírito de depressão quis voltar, de ansiedade, medo, de pânico, aquelas coisas todas que eu tinha na época das drogas. E eu falei sério com Deus. No dia seguinte voltei para a igreja, fui na igreja de novo, aí fui em outra igreja, a gente foi em outra igreja. Aí foi quando a gente entrou na Igreja da Graça e me identifiquei e nunca mais saí daqui. Minha identificação. Bateu, identificou e fiquei. E poucos meses eu estava na rua pregando. Mas aquele meu irmão, eu vou te falar, eu falo bula de Balaão, irmão, não é que eu estou atacando meu irmão, não. É porque ele era muito mundano, não queria saber de nada, queria saber bebedeira, farra, xingava cada frase, o palavrão, era muito. Hoje ele é pastor. Eu gosto de pensar que hoje ele é pastor por causa do meu exemplo. Eu gosto de pensar isso, não sei se é, nunca falei isso com ele, mas eu gosto de pensar que ele olhou o meu exemplo, viu eu largando tudo, abandonando a vida, a vida que eu levava, me tornando pregador. Eu gosto de pensar que isso ajudou ele a hoje ser um pregador do Evangelho. Amém, Jesus? Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. E se você vai abrir a boca para envergonhar, fecha a sua boca. Mete um fecheclei. Mete um super bonde logo, porque tem gente que eu vou te contar. Quando abre a boca, tira até a pessoa de dentro da igreja. Tira a pessoa de dentro da igreja. Mete um super bonde logo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.